O texto desta noite, queridos irmãos e irmãs, vem do livro de Salmos, Salmos 73. Você sabe, o livro de Salmos é um livro de reflexões profundamente pessoais dos seus autores. É um livro da beira da cama, é um livro do oratório, é um livro onde a pessoa, no segredo da sua simplicidade, da sua angústia, conversa com Deus. O livro de Salmos são momentos de extravasar de louvor e adoração, mas momentos de profunda contrição, onde diante de Deus e na presença dele, só Deus e a pessoa coloca na presença do Senhor as inquietações da alma. Então é um livro maravilhoso. A princesa da Noruega, o nome dela é Bernadette, ela converteu-se há uns anos atrás a Cristo, e ela escreveu um livro sobre a conversão dela no livro de Salmos. Lendo o livro de Salmos, porque o livro de Salmos apresenta a gente as nossas angústias, no segredo da nossa comunhão com Deus. E não é diferente o Salmo 73, que é o texto de hoje. Porque no Salmo 73, nós encontramos ali um membro do coral da Assembleia de Deus de Jerusalém, da Atsa. O nome dele era Asaf. Nós estamos vivendo aí 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, é bastante tempo. E no coro do santuário havia um indivíduo, tornou-se famoso pelos seus salmos. Ele escreveu cerca de 4 salmos. O nome dele era Asaf. Tão famoso que até no Brasil tem aquele cantor Asaf. O Asaf Borba, nosso amigo Asaf Borba. E Asaf na frente do povo era aquela animação, levando o povo à adoração, exaltando o Senhor, mas na intimidade dele, onde só Deus via, ele tinha algumas preocupações seríssimas, ele tinha algumas situações que ele precisava colocar na presença de Deus. Porque uma coisa é você estar ali na frente liderando o povo, você está como um levita e etc. Outra coisa é quando você põe a cabeça no travesseiro e não tem ninguém olhando, só Deus. E aí a gente derrama diante dele a nossa inquietude, a nossa aflição, as nossas perguntas. E no caso de Asaf, era uma inquietação que é muito comum para todos nós. A inquietação de Asaf no Salmo 73 é: meu Deus, por que é que aquela pessoa que não teme o teu nome, que é um enrolão, que é um ladrão, só se dá bem e eu só me dou mal? Já passou isso na sua cabeça ou não? Por que é que aquele infeliz caminha e eu fico aqui? Por que é que ele compra o tênis caríssimo e eu compro essa merreca aqui, que anda 10 vezes e já solta a sola? Não é assim? Por que é que ele está comprando lá o carrão e eu estou aqui de bicicleta? Por que é que a família dele vai tão bem, não teme o teu nome, e a minha teme o teu nome? É tanto conflito. Já passou isso na sua cabeça? É uma dureza, viu? Por que prosperam os ímpios quando a gente fica para trás? Essa era a pergunta dele, uma pergunta muito séria. Por quê? Porque essa pessoa que não teme a Deus progride e a coisa não está andando. Será que vale a pena manter minha integridade? Será que vale a pena falar a verdade? Será que vale a pena ser bom quando o malvado sobe na vida e eu estaciono? Essa era a pergunta dele. Essa é a pergunta de todos nós, aqui e acolá na nossa vida. O que é que o filho dele vê aquele brinquedo na vitrine lá e pode comprar, e o meu, eu compro lá qualquer coisinha, um imã. E olha lá, por quê?
por que essa situação acontece? Jó tinha a mesma preocupação, parece que é uma preocupação universal. Em Jó capítulo 21, ele diz assim, olha lá, no versículo 6, porque só de pensar nessas coisas eu fico perturbado, um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os filhos dos perversos se estabelecem, e os seus descendentes ante seus olhos. Suas casas têm paz, não têm temor, e a vara de Deus não os fustiga. O touro gera, não falha, a vaca tem cria, não aborta. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, seus filhos saltam de alegria, cantam com harpa, tamborins, alegram-se à som da flauta, passam seus dias em prosperidade, e em paz desce à sepultura. Parece que é uma injustiça aí. E Asaf, no Salmo 73, vai expressar essa angústia dele, mas vai também revelar algumas descobertas que vão fazer bem para a gente. O Salmo é dividido em 3 partes. Dos versos 3 a 17, você tem o desespero de Asaf. Um homem desesperado diante dessa situação. Nos versos 17 a 22, você tem a descoberta de Asaf. E nos versos 23 a 28, você tem a declaração de Asaf. Então, para fazer bem para a gente, vamos meditar na palavra do Senhor sobre esse tema. Por que é que o ímpio prospera? Os versos 3 a 17, Asaf nos dá a razão, até mesmo a razão dessa pergunta, a razão do seu desespero. Observe o verso 3, ele diz assim, Salmo 73, verso 3, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Você sabe por que a gente faz essas perguntas? Porque nós invejamos a prosperidade do outro. Comparação é um negócio que pode ser bom, mas é extremamente perigoso. Se você se compara com alguém que está produzindo alguma coisa boa, pode ser que você se motive a também produzir uma coisa boa. Se você se compara demais com pessoas que estão muito acima de você, você pode se tornar amargurado, triste, você pode invejá-lo. Porque se você comparasse com quem está abaixo de você, você se torna muito agradecido. A inveja, alguém já disse uma vez para mim, é verdade, a inveja não é que a gente queira ser igual ao outro. A inveja é que a gente quer trazer o outro para o nível que a gente está. É uma situação, eu invejo, não é que eu quero chegar lá, eu quero é que a pessoa desça e seja onde eu esteja. Então o invejoso é uma tragédia. Você sabe por que a gente se entristece? Porque a gente inveja a prosperidade do outro. Nós nos comparamos demais com o outro, nós invejamos a prosperidade do outro. Agora, isso acontece, nos diz o texto, quando a gente tira os olhos de Deus e coloca no ímpio. O mundo jaz no maligno, há muita injustiça, há muita tragédia, muitas situações que se a gente não tomar cuidado e não mantiver os olhos na fonte certa, a gente vai profundamente se entristecer. Quando Asaf diz assim, eu passei a olhar para eles, quer dizer, ele tirou o foco de Deus, passou a olhar para os outros, eu passei a invejar a prosperidade do ímpio. E quando isso aconteceu, ele viu no versículo 4, por exemplo, ele diz, olha o que diz o verso 4, quando ele tirou os olhos de Deus e passou a pôr nos ímpios. Ele diz no verso 4, eu vi o corpo deles forte, gordo, os filhos deles sadios, e os meus estão nessa coisa aqui, pedindo chocolate, eu dou um pão seco. Ele começa a ver, tem alguma coisa errada. Esse cara que não quer saber de ti, os filhos dele estão sadios, ele está sadio e gordo, e eu estou aqui necessitado.
Isso é uma injustiça, porque os olhos tinham se tirado de Deus. No verso 10, ele diz assim, olha o que é que diz o verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Quer dizer, além de ser desonesto, além de ser ímpio, além de enrolar os outros, na hora H, quando o povo procura um líder, ainda vota naquela peste. E eu fico aqui e ninguém se interessa por mim. Olha que situação. Não parece um quadro que a gente conhece? O cara é um ladrão, um enrolão, e o povo ainda vai atrás dele. E diz, meu líder. E eu estou aqui nessa situação. Quando a gente não tem o foco da vida da gente, o olho da gente na fonte certa, a gente começa a ver tanta injustiça. Olha o que é que diz o verso 11. O verso 11 diz assim, e esse cara, ímpio, desonesto, enrolão, que as pessoas ainda ficam olhando e dizem, esse é meu líder. Olha o que é que diz o verso 11. Ainda goza de Deus. Ainda vai para os seus terreiros, ainda vai para as suas coisas, ainda vai para a sua impiedade, e ainda goza de Deus. Ele diz assim no verso 11, e ainda diz, como é que sabe Deus? Deus não sabe de nada, não há conhecimento no Altíssimo, não existe Deus coisa nenhuma. O cara ainda por cima é um ateu prático, ou um feiticeiro, ou um ímpio, religiosamente falando, e as pessoas, e a gente aqui lutando na reunião de oração, no jejum, na busca, e as pessoas vão atrás dessas infelizes. E você fala, meu Deus, há injustiça nisso aí. Quando a gente tira o foco de Deus, quando a gente começa a contemplar demais as coisas ao nosso redor, a coisa complica, a gente se abate. Olha o versículo 13. O versículo 13 ele diz assim, com efeito, eu estou tão para baixo, eu estou tão deprimido diante do que eu estou descobrindo, eu estou olhando para mim, me esforço na minha vida espiritual e as coisas não deslancham, e esse outro que está aí, que bagunça, que faz tudo, uma peça rara, as coisas vão bem, eu estou tão decepcionado. Ele diz no verso 13, olha aí, inutilmente eu conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele ficou abismado e revoltado. Será que vale a pena lutar para ser puro? Será que vale a pena lutar para falar a verdade? Se aquele cara mentiroso, todo mundo acredita nele, eu falo a verdade e o povo descrê? Será que a dificuldade com que eu pago os meus impostos, para tentar ser honesto eticamente, vale a pena quando aquele ladrão rouba, não paga nada e se dá bem, e eu mal pago o meu imposto e ainda recebo uma cartinha da Receita Federal para me explicar? Será que o meu namoro, moçada que está aqui, puro, não estou indo para a cama com seu ninguém, não estou abusando do corpo do outro, estou tentando me manter puro para o casamento, para aquela pessoa, aquele homem ou mulher que Deus preparou para mim? Será que vale a pena quando eles vão para o motel e saem alegre festejando a sua impureza? Será que vale? O versículo 13 diz, eu estou ficando abismado, estou ficando revoltado. Parece a vida de muitos de nós, não parece não? A Bíblia é um livro maravilhoso. Quando isso acontece, sabe o que é o perigo disso aí? Quando a gente tira o foco de Deus e entra nesse desespero, o versículo 2 do texto diz assim, quase meus pés se desviaram. Quantos cristãos a gente encontra por aí que um dia caminharam bem e hoje longe estão? Porque começaram a dar espaço a estas coisas, e é tanta injustiça no mundo que os pés tendem a se desviar.
Isso é um desespero. Esse homem aqui, essa aqui foi a meditação dele na cama. Porque ele não podia falar isso publicamente. As pessoas não iam aceitar, porque ele era um líder, mas ele tinha uma angústia no coração. Pelo menos Deus o viu. É a angústia de todos nós passamos por isso. Agora, diante desta angústia, ele confessa a Deus, abre o seu coração e conta a sua luta. De repente, no Salmo 73, ele faz uma descoberta, aleluia. Porque primeiro ele expressa seu desespero, agora ele faz uma descoberta. Versos 17 a 22. Olha a descoberta que ele faz. Versículo 17. Ele diz: eu estava nessa luta, nessa amargura, nesse choro, nessa tristeza, quase meus pés se afastando do caminho do Senhor, até, olha o que é que diz o texto aí, verso 17, até que eu entrei na presença de Deus. Aleluia! Até que eu entrei lá. E quando eu entrei na presença de Deus, eu descobri o fim do perverso. Eu atinei para o fim do perverso. E o que ele viu quando ele entrou na presença de Deus? Porque enquanto ele não entrava na presença de Deus, ele só via o carrão do ano, ele só via a roupa de marca, ele só via o tênis, ele só via a comida indo para restaurante caro, ele só via os filhos do outro tudo gordão, tudo saudável, ele só via a vida mansa aparente do outro. Porque ele se comparava aqui, ó, entendeu? De repente, quando ele entra na presença de Deus, ele tem uma visão diferente. O que é que ele vê? Sobre o ímpio, no verso 18. Olha o que é que diz o texto. Verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair versículo 18, na destruição. O que é que ele diz? Ele põe os olhos em Deus, ele descobre. Se aquele indivíduo está naquela posição, é porque Deus deixou, Deus permitiu. Deus tem um plano para todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Se eles estão lá, porque Deus permitiu. Tu permitiste que ele ficasse ali. Deus está na administração, eu estou nas relações públicas. Não tem jeito, o andar de cima eu não penetro. Porque é que Deus permite? Não me convém saber. Só Ele, o computador dos desígnios de Deus tem um password, só uma senha. E só quem tem acesso a essa senha é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O máximo da gente é o relações públicas. A gente vai no andar de baixo, no resto do chão, como dizem em Portugal, no andar da rua. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Aí o verso 19 diz uma coisa interessante. Veja bem, ele parou de olhar assim, passou a olhar assim, e ele descobre: Deus é soberano. Senhor, tu sabe todas as coisas. E aí no verso 19 ele diz aí, olha lá, verso 19. Eles têm muita coisa, é verdade, eles estão aí nadando em dinheiro, vivendo nababescamente. Senhor, mas olha aqui, eles ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. De repente, quem coloca a sua vida, estabelece os pilares da sua vida sobre bens e possessões, e o uso dos outros, e manipulando a vontade dos outros para crescer na vida, de repente os outros se voltam contra ele, acabou a confiança. É um terror. Quando o stock market nos Estados Unidos, em 1929, teve a sua grande crise, a coisa mais comum no mundo financeiro eram as pessoas dando tiro na cabeça e se acabando. Quando há 8 anos atrás aconteceu a crise, agora 10 anos atrás aconteceu a grande crise financeira no mundo,
Uma das notícias mais comuns ao redor do mundo eram as pessoas acabando com a vida, porque é tudo. Se você constrói a sua vida em cima de um pilar falso, se esse pilar ruir, você está liquidado, você não tem outra, você anda no terror, no desespero. E o texto diz no verso 19 que quem coloca a sua confiança nas riquezas, nas coisas materiais, as riquezas que poderiam ser tão bem aproveitadas e boas, também faz o indivíduo ficar aterrorizado. Você quer ver um ímpio complicado? Bloqueia as contas dele. É o que está acontecendo com os oligarcas na Rússia, por exemplo. 7 deles já acabaram com sua vida, ou foram mortos, desde que a guerra começou. Está tudo bloqueado. Você já pensou, o cara constrói a sua vida em cima desses pilares, da opulência, pilares da manipulação de outros, do abuso do outro para crescer, não é? Aquela coisa passando na cabeça de todo mundo. Os filhos acostumam-se nababescamente a ter tudo o que querem, cartão de crédito ali com ilimitado, e o cara com um iate de 700 milhões de dólares, como foi o caso semana passada na Rússia, de repente, de um dia para outro, há um bloqueio das contas por causa da guerra, ele passa o cartão 0. O filho, pai, eu vou ali no McDonald's, 0. O cara se mata. O alicerce da vida dele é muito fluido, é muito tênue. E quando a gente olha para Deus, põe a vista em Deus, a gente vê como eles ficam aterrorizados. Agora olha o verso 20. O verso 20 diz assim: como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Você realmente acredita que o Deus justo vai permitir que a injustiça permaneça para sempre? Não pode. O texto diz que um dia eles serão destruídos, é o que está dizendo o texto aí. Porque onde está o tesouro de alguém, ali está o quê? Quando o tesouro for destruído, a pessoa, acabou-se a razão da existência da pessoa, está destruída. Então, Asaf, de repente, no meio do seu desespero, fala: meu Deus, eu quase deixei de ser crente, até que por misericórdia tua eu coloquei os olhos no Senhor, e aí eu vi o futuro do ímpio, mas eu descobri algumas coisas a respeito de mim mesmo. Versículo 21, que o problema não estava só com o ímpio, estava com ele. Olha o que é que diz o verso 21. O verso 21 diz: quando meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram, verso 22, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. O que é que ele está dizendo? Que ele descobriu que ele permitiu o seu coração se contaminar, se amargurar. E quando ele fez isso, seus pensamentos negativos começaram a dominá-lo, e ele se tornou quase como um animal, um jumento, irracional. É o que está dizendo aí. Olha como Deus compara, no caso da experiência de Asaf e nós, quando nós deixamos de descobrir tesouros nele e ficamos só preocupados com os tesouros desta terra. Irracional. Ele diz, a amargura é uma tragédia. Uma certa ocasião eu fui profundamente traído por um colega de ministério. O cara queria puxar meu tapete. Maior é Deus. E Deus trouxe à tona o que estava acontecendo. E aí eu falei para minha esposa, minha querida esposa, que ela ficou triste, disse: olha, não podemos dar lugar ao diabo. Eu falei: mas o que você quer dizer com isso? Eu falei: não podemos dar lugar ao diabo permitindo que o nosso coração se amargure. Porque de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os rios de vida. Então, isso aplica-se a todas as áreas da nossa vida. Alguns de nós aqui temos parentes e amigos que são verdadeiras peças raras.
e estão indo bem. E algumas das famílias que estão aqui, temos problemas sérios de relacionamento e o nosso coração está amargurado, porque nos comparamos. E aí a gente permite que esse veneno comece a sair do coração para a mente, da mente para a língua. E aí é horrível, fica uma língua venenosa e contaminando a reputação dos outros e as nossas. Muito cuidado. Asaf descobriu, quando ele começou a olhar para Deus de novo, que o problema não estava nos outros, estava nele. Estava nele. Os outros que levam a sua vida, não tem nada a ver com a vida dos outros, o problema está comigo, quem está sofrendo sou eu. O indivíduo falou para mim, eu não gosto daquele fulano. Eu falei, você conhece? Nunca conheci. Eu falei, então você é um louco, meu amigo, porque normalmente a gente não gosta e não se dá bem com quem a gente conhece. Agora, não se dá bem e não gostar de quem a gente não conhece é loucura. O problema é nosso, o outro nem sabe que a gente existe. Não é verdade? Então, olha que sabedoria maravilhosa. Ele diz, quando eu comecei a olhar a vida do ponto de vista de Deus, eu descobri que eu estava virando, era um besta. É o que ele diz aí. Eu estava perdendo tesouros maiores por causa de preocupação com tesouros menores. Sabe o que é que ele havia esquecido? Ele havia esquecido que quem sustenta a gente é a graça de Deus. Ele havia esquecido que a gente precisa aprender a olhar os lírios dos campos, que são lindos, maravilhosos, que o Pai provê. Todos nós que aqui estamos. Você chegou até aqui, é porque você pode dizer, Deus é o meu provedor, o meu cuidador. Uma das piores coisas que poderiam acontecer para a vida da gente era a gente ter tudo que a gente quer. Porque se a gente tivesse tudo que a gente quer, muito provavelmente a gente não teria Deus conosco. Porque o progresso demais é irmão gêmeo do secularismo e do distanciamento de Deus. Onde o cristianismo tem chegado, e há muita pobreza, como era o caso da Coreia, por exemplo, em 53, quando acabou a crise na Coreia, a renda per capita na Coreia era $300 ao ano, o que uma pessoa ganhava. O salário era R$4 ao dia, preço de hoje. Não tinha cachorro na rua, que eles comeram tudo. Eu comi cachorro lá, sem saber que era cachorro, comi o totó, que virou uma prática comum. Quase vomitei quando o bispo falou, você sabe que carne você comeu? Eu falei, não, eu não gostei, é carne seca, escura. Falou, mas gostou? Pergunta horrível. Numa recepção que eles fizeram para mim, numa grande igreja lá, eu falei, eu não podia mentir, então eu falei, diferente. Aí ele falou, mas é nutritiva. Eu falei, ah, é? Você sabe que carne você comeu? Não, você comeu cachorro. A minha barriga fez isso, eu disse, opa, e eu tinha que manter um sorriso para o bispo. 53 na Coreia, não tinha folhas nas árvores, porque o povo arrancaram as folhas para fazer chá. Miséria absoluta. O Espírito Santo trouxe um avivamento. E eles descobriram que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E construíram 126 montanhas de oração. O povo ia orar, quando você não tem para quem olhar para o lado, você só olha para cima. E você descobre que o socorro está no Senhor. Aí o povo começou a estudar, porque crente quer estudar para ler a Bíblia. Botou o filho na escola. Na geração seguinte, em 1973, na Coreia, Paul Yong-Chu, esse pessoal todo, a renda per capita
passou de $1.000, melhorou. 20% da frequência às montanhas de oração diminuiu. Hoje, a renda per capita na Coreia é $23 mil. Das 126 montanhas de oração, restam 2. A afluência é irmã gêmea do secularismo. Quando você não tem nada, você só tem Deus. E aí você leva os olhos para os montes e aí diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando você tem Deus em muita abundância, se Deus não responde, a conta bancária responde. E o secularismo se estabelece. Asaf tinha que descobrir isso. Que a gente não precisa ter tudo que a gente gostaria de ter. A gente precisa ter tudo que nos leva a ter um coração agradecido a Deus. O Pai que nutre os fajes passarinhos garante a nossa provisão. Finalmente, está indo tudo bem? Nosso querido pastor que é missionário, olha que coisa linda, Deus deu a essa igreja um pastor presidente que mantém um coração missionário, ir lá e plantar uma igreja em Portugal. Deus abençoe, que multiplique ATSA em dezenas de lugares naquele país. Mas voltando aqui, o desespero de Asaf, versos 3 a 17, já cobrimos. Tirou os olhos de Deus. Quando a gente tira os olhos de Deus, a gente só vê a injustiça humana. E aí a gente se torna amargurado. Segundo, a declaração de Asaf, a descoberta de Asaf, versos 17 a 22. Ó Deus, me desculpe, porque eu estava olhando horizontalmente demais. E quando eu coloquei os olhos em Ti, eu aprendi algumas coisas a respeito do ímpio, que não tem futuro, porque quem coloca seu futuro em outra coisa que não seja Deus, vai para a sepultura pobre, segue nu, morto, porque não dá para levar com ele, e perdeu o contato contigo. E eu também quero dizer uma coisa, eu aprendi algumas coisas em relação a mim mesmo, verso 21. É o que ele diz lá. Agora ele vai para a última parte do Salmo, é a declaração de Asaf, porque foi uma libertação que aconteceu com ele. Ele do desespero, ele fez uma descoberta e ele termina o Salmo com a declaração. Olha aí, versos 23 a 28. Ele diz ali: todavia, Deus, olha, Deus, agora eu quero falar. Agora que o meu coração foi tratado, que eu não estou mais amargurado, eu quero fazer uma declaração. Qual é a declaração, Asaf? Ele falou, versículo 23. Estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Quando o foco volta-se para Deus, a gente descobre que a gente pode não ter nem muitos bens. A gente pode morar numa casinha simples, alugada. A gente não pode ter tudo aquilo que a gente gostaria de ter. Mas ninguém está nu aqui, ninguém está assim, comeu o básico. Nós podemos não ter tudo que a gente gostaria, mas a gente descobre uma verdade, que a gente tem o que dinheiro nenhum pode comprar. A gente tem comunhão com Deus. Ele diz, tu me seguras pela mão. Coisa maravilhosa. Que quando a porca tosse o rabo, meu amigo, o que você precisa é do bom pastor ao seu lado. Quando a complicação acontece, o que a gente precisa é dizer, o Senhor é meu pastor, Ele está comigo. Esse é o recurso extra que nós temos da graça de Deus. Eu posso nem ter muito bens, mas eu tenho a paz da comunhão com Deus. Olha o que é que diz o verso 24. Verso 24 diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai iluminando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus guia a gente. Eu estava uma vez na Avenida São João, lá no centro,
E eu vi uma cena que eu fiquei impressionado. Ali tem a Rio Branco e a São João, o cruzamento. Aquele ali é um inferno. É carro para lá, carro para cá, um perigo danado. E eu vi uma cena, eu vi um senhor idoso segurando a mão do netinho. O netinho devia ter uns 7 anos. E eu olhei para a cara daquele indivíduo, ele estava extremamente preocupado. Olhando para cá, olhando para lá, povo passando, ele olhando carro para todo lado. Aí eu olhei para o menino estava com o dedo apontando assim, contando os andares do edifício. Quantos pisos tinha no edifício? Quando a gente está guiado por Deus, a preocupação de cuidar da gente, proteger a gente, é dele. A gente vai contando os andares do peso. A gente está seguro, está na mão dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que crer, meus irmãos. Deus me guia, Ele me dirige. Você lembra aquela história que contava-se muito no passado aqui, aquela dos pés na areia? Você lembra aquele exemplo? Alguém já ouviu essa ilustração? Não é? O cara caminhando, morre, quando chega no céu, a vida dele vai passando no formato de pés na areia. Os pés de Deus e os pés dele. E vai passando as cenas da vida dele. De repente, passa a cena onde a coisa estava mais complicada. Um momento de maior dor, maior dificuldade. E ele olha e só tem 2 pés. E ele vira para Deus e fala: mas Deus, quando tudo ia bem na minha vida, meus pés e os seus estavam lá. Quando a coisa, olha a cena, quando a coisa complicou, só restaram os meus. E Deus disse: olha lá, meu filho, aqueles pés são os meus. Quando tudo ia bem, eu caminhei ao seu lado. Quando tudo complicou na sua vida, eu te carreguei em meus braços. É assim. Tu me guias, tu me guias. No versículo 25, olha o que é que diz lá. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Agora Asaf, o resgatado, o que estava desesperado, o que fez a descoberta, agora diz também: Deus é a razão da minha vida. Quem mais tenho eu no céu? Em quem eu me comprazo na terra? Eu, quando era pastor em Mogi Guaçu, tinha lá uma indústria muito grande chamada Chiarelli. Milionários, hoje ladrilho, piso, etc. Que faliu recentemente, mas eles se tornaram mais ricos, porque eles têm minas e mineração em poços de calda. E eu comecei a evangelizar o filho do dono da Chiarelli. O cara que tinha tudo que você possa imaginar. Naquela época, você ter um avião, 30 anos atrás, era um fenômeno. Tinha tudo, tudo, tudo. E um dia, esse rapaz vai no viaduto mais alto da cidade, pula e acaba com a vida. E deixou um recado para os pais dizendo assim: tinha tudo que o dinheiro podia comprar, pai, mas eu não tinha nada. Tinha nada. Não tinha nada. Nunca esqueci, porque ele não tinha Deus, que é a razão da nossa vida. Agora, olha o verso 26. O verso 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu pegue Covid, ainda que eu pegue dengue, ainda que eu pegue câncer, ainda que dê uma gangrena, ainda que a carne e o coração desfaleçam. Verso 26. Tu és a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe, irmãos, isso é uma maravilha. Ainda que eu esteja na pior, Deus, Tu és o meu socorro. Porque tem horas na vida da gente
que a gente olha para os lados, olha para frente, olha para trás, olha para baixo e não vê saída. Só tem uma alternativa, olha para cima. Deus é o meu socorro. É o meu socorro. Houve um santo na história da igreja chamado São Patrício, que uma vez, no ano 415, escreveu uma oração dizendo: Deus à minha frente, Deus ao meu lado, Deus à minha esquerda, Deus à minha direita, Deus abaixo de mim, Deus acima de mim, Deus no meu coração. Que me pode fazer o mortal? É isto. Ainda que eu não tenha nada, Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro. Quando Leda Maria, uma cantora, na década, foi minha colega no Palavra da Vida, na década de 70, contraiu câncer. Ela era um roxinol, ela cantava maravilhosamente, e ela contraiu câncer, e veio a morrer de câncer. Eu depois fiquei datilografando, naquela época usava essa palavra, datilografia. Você não sabe o que é isso não, datilografia era uma máquina que você datilografia, agora é todo clique, né? Clique, tape. Mas datilografia, me deram o testemunho, uma fita cassete, pré-história, para ouvir e datilografar o testemunho dela. Eu chorava. Leda Maria, ela foi internada no Hospital de Base de Brasília e ficou lá uma semana, os últimos dias da vida dela. Na noite que ela foi estar com Jesus, a Leda Maria, grande cantora da década de 70, que uma voz maravilhosa daquele grupo Palavra da Vida, Conjunto Palavra da Vida, Grupo Logos, quando eu estava começando. Na noite que ela foi estar com o Senhor, o quarto dela no Hospital de Base de Brasília, lotado de gente, que ela era muito amada, parentes e amigos, ela cantou enquanto deu. Ela teve câncer nos seios que espalhou-se para outras partes do corpo e o pulmão finalmente. Ela cantava, cada vez mais desafinada. E após cada música que ela cantava, ela dizia: Jesus, venha me buscar, eu estou pronta. Estou pronta. E foi cantando músicas de louvor a Jesus. O corpo dilacerado, o corpo acabando. Era 4 horas da manhã, ela ficou num silêncio, não falou nada, por 40 minutos. A sua prima, que chamava-se Gessira, estava lá e sabia-se que ela estava viva, porque estavam os batimentos cardíacos marcados lá. Às 4h40, depois de uma noite inteira, cantava, cada vez mais sem fôlego, cada vez mais desafinada, mas cada vez mais crente. Às 4h40, ela disse para a sua prima Gessira: Gessira, apaga a luz. Gessira falou para ela: Leda, a luz está desligada. Ela falou: Gessira, eu estou vendo, Jesus veio me buscar. Que mais tenho eu no céu? Em quem mais eu me comprazo na terra? Que coisa maravilhosa, que coisa fenomenal. Deus é o meu socorro. Agora a pergunta final que a gente tem que fazer nesse texto aqui, que eu espero que esteja edificando a você, por que é que a gente vai na vida, nesse ciclo de experiências, do desespero, da descoberta e da declaração? Voltemos para concluir ao verso 2. Olha o que é que diz o verso 2. Digo, verso 27 e 28. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo, mas comigo vai ser diferente. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Por que é que Deus me permite passar por essas situações? Por que é que Deus nos permite passar por essas situações difíceis? Para que a gente possa proclamar a Cristo e os feitos dele no meio das nossas lutas. Irmão, não é fácil. Não é fácil.
Na minha própria experiência, eu sou de uma família de 22 irmãos e irmãs. Meu pai era um touro Nelore. 22 filhos e filhas. Já se foram 13. Não é fácil. Não é fácil. Já se foi meu pai, já se foi minha mãe. A luta é grande. A luta é grande. Vi muitas experiências duras na vida. Minha esposa contraiu um câncer. Não é fácil. O pai dela, médico, quando pegou o resultado do câncer, começou a chorar. Um presbítero muito consagrado, um evangelista. Chorava, porque ele sabia a gravidade. Não é fácil. E eu vi os outros lá dando risada, estava tudo bem. E eu, que não tinha um filho ainda, 2 anos de casado, minha esposa com câncer. Não é fácil. A vida não é fácil. E aí a gente olha para trás e vê como Deus é fiel. Porque a gente passa por essas situações, para que quando Deus haja e abençoe o coração da gente, a mente da gente, a vida da gente, a gente lembre que a gente passou tudo isso, para que a gente pudesse ter uma razão de dizer: eu sou um testemunha vivo, para proclamar os feitos do Senhor. Aleluia. É isso. Todo mundo que está aqui é vitorioso. Todo mundo que está aqui já passou por lutas e passa por lutas e chegou até aqui. Pare de se comparar com os outros. Para de querer o que os outros têm. Trabalhe, faça o seu melhor. Se progredir na vida, fazendo o seu melhor, louvado seja Deus. Mas se tiver com o que comer e o que vestir, esteja feliz. Porque maior é Deus. Os tesouros da comunhão com Ele, da vida com Ele, da companhia dEle, do céu um dia com Ele, isso Ele já lhe deu pela graça. Ele deu pela graça. Viva com contentamento, porque a pior coisa que tem é um crente amargurado. Porque é um hipócrita. Na frente da igreja diz a paz do Senhor. E por fora, quando não está com os crentes, é só notícia ruim. Irmão, irmã, Deus está conosco. O Deus de Jacó é a nossa esperança. E Ele tem preservado a gente até o dia de hoje, para que a gente proclame os feitos dEle nas nossas vidas. Não é na vida dos outros, que proclamar nas vidas dos outros, a pessoa pode dizer que é conversa furada. É na nossa vida, na sua e na minha. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. O Senhor tem estado com você. Bendito seja o nome do Senhor. Ponha o seu foco aonde tem que estar. Porque aí o jardim onde Cristo espera começa a ter flores para você se alegrar. E a nossa vida vai de fé em fé e de glória em glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.